Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula 9 do nosso curso de AutoCAD. Eu sou Petiano João Pedro e nessa aula eu vou ensinar vocês a configurar um layout para a plotagem. Nessa aula, nós vamos entender a diferença entre o Model, o Paper Space, o que são as Viewports, como criar um layout para a plotagem e como configurar as escalas para impressão. Bom, para a gente entender tudo isso, vamos lá para o AutoCAD. Bom pessoal, aqui já no AutoCAD, o Model é essa janela que aparece para nós logo que nós iniciamos um desenho. Basicamente, aqui é onde nós vamos criar os nossos objetos, vamos manipular, caso já seja algum desenho elaborado. É aqui que nós vamos inserir as cotas, o texto do desenho, ou seja, fazer toda a parte bruta do desenho. Aqui no Layout é onde nós vamos configurar como vai ser impresso o papel quando a gente for plotar. Ou seja, aqui é onde nós vamos configurar o carimbo da nossa folha, onde nós vamos fazer a legenda da nossa folha, como vai ser as margens, como que a gente vai dispor os desenhos aqui. Ou seja, aqui será a parte de como nós vamos visualizar o desenho quando ele for ser impresso. E daí vocês devem estar se perguntando, aqui no Paper Space eu vou configurar como eu vou imprimir o desenho. Mas como que eu vou ver o que está no Model? É aí que entram as viewports. Esse quadrinho aqui com contorno preto é uma viewport. O que ela faz? Ela abre como se fosse uma janela para o Model que você pode estar visualizando algum desenho específico ou todos os desenhos que você tiver feito. Um detalhe muito importante da viewport é que você pode colocar quantas você quiser no seu Paper Space e em cada uma delas você pode estar configurando uma escala diferente. Mais para frente eu vou estar mostrando isso melhor para vocês. Entendido isso, a gente já pode começar a configuração do nosso layout para plotagem. Uma coisa que a gente tem que saber antes de começar a criar o nosso layout é saber qual vai ser o tamanho da folha utilizada. Se vai ser A0, se vai ser A1, A2, A3 ou A4, por exemplo. E basicamente o que a gente tem que fazer é ter a medida dessas folhas em milímetros. E para quando a gente estiver configurando todo o nosso layout aqui, nós inserirmos qual vai ser o tamanho dessa folha. Bom, então para a gente estar configurando isso, primeiro a gente vai aqui no Paper Space, primeiro. Vamos clicar com o botão direito do mouse aqui no Layout e clicar em Gerenciador de Configuração de Página. Aqui vai estar abrindo essa janelinha, que é o gerenciador de configuração de página, né? Então, para a gente criar um novo layout, nós vamos clicar em Novo, definir um nome para ele. Aqui eu vou colocar curso de AutoCAD e clicar em OK. Aqui nós já vamos começar a configurar o nosso layout. A primeira coisa que a gente tem que fazer, em impressora barra plotadora, no nome nós vamos colocar DWG to PDF. Feito isso, a gente vai clicar em propriedades, que é aqui onde nós vamos inserir o tamanho do nosso papel. Aqui em tamanho de papel e calibragem definidos pelo usuário, nós vamos clicar em tamanho de papel personalizado, adicionar, e aqui nós vamos começar a configurar o tamanho do nosso papel. Aqui vamos deixar em começar do zero e vamos clicar em avançar. Nas dimensões da folha, aqui nós vamos deixar como está, porque é o tamanho da folha A4, mas você pode estar criando, como eu disse, você pode estar criando da A0, da A1, A2, A3. O que vai diferir é que você vai ter que inserir as medidas dessa folha aqui e se atentar para as unidades da folha estarem em milímetros, que ela também pode estar em polegadas, mas o que a gente vai usar é em milímetros. Vamos clicar em avançar. As margens aqui na área imprimível, nós vamos deixar todas em zero, que isso vai ser útil para a forma que nós vamos configurar o
as nossas margens e o carimbo para impressão. Vamos clicar em avançar, definir o nome para o tamanho do papel. Aqui eu vou colocar A4 curso, só para a gente identificar. E vou clicar em avançar. Feito isso, basta concluir aqui a configuração. Bom, aqui então a gente já criou o nosso tamanho de papel personalizado. Basta clicar em OK, que vai estar fechando aquela janela. Para a gente selecionar, né, esse tamanho de papel que a gente acabou de criar, nós vamos vir aqui em tamanho de papel e ele vai estar lá no começo da lista. Aqui, ó, A4 curso. Feito isso, está selecionado. Agora, o que basta a gente fazer é clicar em vertical aqui na orientação do desenho, só para mudar a orientação de como vai ser a configuração ali no Paperspace. Bom, aqui está configurado o nosso layout para impressão. Agora basta clicar em OK, clicar aqui no layout que a gente acabou de criar e definir atual. Eu vou só arrastar aqui para o lado para vocês verem a mudança que vai acontecer. Esse layout que está aqui no fundo é o padrão do AutoCAD. Daí quando a gente clicar aqui em definir atual, ele já vai criar no formato A4 que a gente acabou de criar. Ó, feito isso, basta clicar em fechar. Bom, então agora que a gente já criou o nosso layout para plotagem, nós vamos começar a configurar como vai ser a prancha para plotagem. A prancha seria todo o conjunto de margens, carimbo, desenho, tudo o que vai ser visto quando for ser impresso. Então eu vou apagar essa viewport que estava aqui do AutoCAD já e vou começar a configurar. Aqui eu já deixei uma camada somente pro nosso carimbo, as margens e o carimbo. E daí como é que a gente faz para começar a criar? A gente vai vir no comando line, ou linha em português, e aqui o que nós vamos fazer para poder iniciar aqui exatamente na origem do papel é digitar primeiro um 0, apertar o Tab do teclado, digitar outro 0 e apertar Enter. Percebam que ele pegou bem na origem ali do nosso papel. Por isso, é importante a gente ter configurado a área imprimível para ser aproveitada toda a parte do desenho. E daí, para a gente continuar aqui a criação das margens, vamos ativar aqui o ortogonal, para ele deixar a linha reta ali. Vamos colocar a medida do comprimento do papel A4, que vai ser 210. Apertar um Enter. Daí vejam que ele já criou a linha aqui embaixo. E daí basta a gente repetir o processo para os outros lados aqui da folha. Vou colocar aqui 297, 210 e finalizar aqui. Feito isso, pode apertar o ESC já aqui do comando linha. Agora, para a gente continuar criando a margem, nós vamos ativar o comando deslocar ou offset se você estiver usando o AutoCAD em inglês. Nós vamos clicar na linha que nós queremos espelhar. Pelo padrão da BNT, a margem da esquerda de uma folha do tamanho A4 deve ser de 25 milímetros. Então, a gente clicou ali com o deslocar, né? Arrastou para o lado que a gente quer deslocar e vai digitar no teclado quanto vai ser deslocado. Aqui no caso eu vou colocar 25. E daí eu venho aqui e desloco. Agora eu vou repetir isso para os outros lados da folha. Só que eles devem ser de 7 milímetros. Então eu vou fazer o mesmo procedimento. A única coisa que vai mudar é o tamanho que vai ser deslocado. Então eu vou colocar aqui 7 milímetros. E daí eu venho e desloco todas as linhas. Agora, para apagar essas sobras, a gente usa o comando aparar, em português, ou trim, em inglês. Dá um Enter. E dá um Enter novamente, para ele apagar só os objetos que a gente selecionar. E daí eu começo a limpar aqui essas sobrinhas de linha. Então aqui a gente já criou as margens
de como vai ser impressa a nossa folha. Vou dar um ESC aqui para sair do comando aparar. Aqui embaixo, pela BNT, essa parte do carimbo deve ter até 40 centímetros, que são divididos em 4 linhas. Então a gente vai vir no comando deslocar, novamente. Vamos clicar ali naquela linha da margem. Vamos arrastar para cima e colocar o tamanho de 10 milímetros. E repetir aqui para as 4 linhas. Aqui eu vou só criar um modelo de impressão genérico para a gente poder estar compreendendo essa aula, mas isso aqui vai depender da criatividade de vocês ou da exigência do projeto. Você pode colocar aqui o nome, o título da empresa, a data que foi realizado esse projeto. Isso aqui já entra numa parte mais específica que não é o objetivo de ser abordado aqui no curso. Bom, então aqui esse seria o seu layout para plotagem, a sua prancha. Aqui dentro nós vamos começar a inserir as viewports. Percebam que a única coisa que tem aqui são as linhas. E daí para a gente poder visualizar o que está no model, a gente vai usar as viewports. Vou mudar aqui a camada para uma camada da viewport que eu criei também. Vou digitar o comando viewport. Vou apertar um Enter 2 vezes. E aqui eu já posso criar a nossa viewport. Primeiro eu marco um ponto da tela que eu quero que fique ao início da nossa viewport. Eu vou marcar um ponto final para ficar o final da nossa viewport. Pronto. Isso aqui já é o que a gente está visualizando do model. Tudo que está aqui, quando nós dermos 2 cliques dentro, nós entramos na manipulação do que está no model. E quando nós damos 2 cliques fora, nós saímos da configuração da viewport. Bom, então aqui com o nosso desenho na viewport já, a gente precisa fazer agora a configuração da escala. Esse procedimento é bem simples também. A gente pode estar fazendo ele criando uma escala aqui nesse item aqui. Mas um método mais simples é nós configurarmos ela aqui na viewport pelo comando zoom. E como que a gente faz isso? A gente digita o comando zoom, aperta um Enter aqui, e daí quando abrir essa janela, essa barrinha aqui, nós vamos digitar o comando ESC, que vocês podem ver aqui nessa barra inferior, o ESC ele vai ativar o comando escala do zoom. E daí aqui nós precisamos configurar duas coisas. O primeiro é o fator de conversão em milímetros, que vai ser em relação à escala usada no model, e o fator da escala desejada, que vai ser a escala que nós queremos que fique esse desenho quando ele for ser impresso. Então, para a gente configurar, é bem simples. A gente digita aqui 1000, que seria milímetros, né, da escala que a gente desenhou no model. E aqui no caso eu vou colocar 50, que eu quero que esse desenho fique na escala 1:50 quando ele for ser impresso. Se eu quisesse que ele ficasse na escala 1:100, bastaria eu colocar 1:100 aqui. Então, no caso eu vou deixar 1:50 por enquanto. E daí eu vou inserir no final o XP, que é a indicação de que a escala está em relação ao paper space. E daí basta eu dar um Enter. Aqui ele não movimentou porque ele já estava na escala, mas eu vou tirar o zoom ali do desenho. Aqui ele está numa escala aleatória. E daí eu vou repetir esse procedimento para vocês verem o que vai acontecer. Vou lá, digitar o zoom novamente. Digitar o comando ESC. Vou colocar o fator de conversão em milímetros do model. E o fator de conversão para a escala que eu quero que ele seja impresso. Aqui o 50 para ele ficar em 1:50. E por fim, o XP, que é a indicação de que a escala está em relação ao paper space. E vou dar um Enter. Aqui eu dou 2 cliques fora para sair da configuração da viewport. E aqui ele já está configurado no tamanho que
ele vai ser impresso. Aqui no caso, 1:50. Aí vocês podem ver como que vai ficar a letra, a cota, os detalhes do desenho. E lembram que eu tinha dito que mesmo que você tenha mais de uma viewport no seu Paperspace, você pode configurar mais de uma escala para elas? Claro que uma escala para cada uma, né? Então aqui a gente vai fazer esse procedimento. Vou digitar o comando viewport novamente, apertar o Enter 2 vezes e só lembrar de ter sempre aqui a camada da viewport ativada. Essa camada é você mesmo que cria, tá? O AutoCAD não gera isso aqui padrão. Então, o mesmo procedimento. Dá o primeiro clique na tela para iniciar a viewport e o segundo clique para finalizar a viewport. Vou dar os dois cliques aqui para iniciar a configuração dentro dela. E aqui, nessa segunda viewport, eu vou criar uma escala para ela na escala 1:100. Daí é aquele mesmo procedimento. Comando zoom, aperto o Enter, digito ESC para ativar a escala ali do zoom, aperto o Enter novamente e aqui eu digito os fatores de conversão. Primeiro vou digitar o fator de conversão em milímetros do model e o fator de conversão do Paperspace, que vai ser o 100, para ficar na escala de 1:100. E por fim, o XP, que é a indicação de que essa escala está sendo configurada em relação ao Paperspace. E vou dar o Enter. Então, aqui ele já está configurado. Aí vocês devem estar se perguntando agora, tá? Mas eu quero imprimir, só que eu não quero que esse contorno preto fique aparecendo em volta do meu desenho. Então, é por isso que é importante a gente deixar uma camada somente para as viewports. Porque daí a gente vem aqui nas propriedades de camada e estão vendo esse quadradinho aqui com um solzinho? Aqui nós vamos desativar essa função, porque esses quadradinhos são os itens que nós vamos ver quando esse layout for ser plotado. Então, logo que eu clicar aqui para desativar ele, ele vai apagar esse contorno da viewport. O contorno está aqui, ele só está invisível e a gente não consegue visualizar ele. Mas se a gente voltar a ativar aqui, ele aparece para a gente de novo. Bom, agora com tudo configurado, vou só desativar aqui novamente. Basta plotar o desenho. Seu desenho está tudo configurado, você já fez as suas margens, o seu carimbo, e agora basta gerar o PDF para impressão. Você pode fazer isso de duas formas, a primeira seria digitando o comando Ctrl P, você clicaria em OK, e ia selecionar um local para estar salvando. A outra forma de acessar, de plotar o desenho, é você vir aqui nesse íconezinho de impressora, aqui no canto esquerdo superior, clicar nele e vai abrir a mesma janela. Aqui você só vai clicar em OK, definir o nome que vai ser o seu projeto, o local que você vai salvar ele e clicar em salvar. Logo que você colocar para plotar, ele já vai abrir no seu visualizador de PDF como vai ser o layout para plotagem, para impressão. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para passar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Pratiquem bastante, porque essa é uma das partes mais importantes do seu desenho, porque é a parte de finalização, que é aonde você vai dar os últimos detalhes para finalizar o seu desenho com total qualidade. Bom, eu espero que vocês tenham gostado e até mais.